dinheiro é esse, Dudu? É dinheiro do meu pai. Quer dizer, dinheiro roubado do povo. E é pro povo que eu quero devolver esse dinheiro, Elias. E pra isso eu preciso da sua ajuda. Novela A Favorita, capítulo 88, quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom. Ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela. Qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Qual a cidade e o estado que vocês assistem a novela. Vamos lá? Diduzinho chega e Dedina sai. Diduzinho mostra o dinheiro que ele pegou do pai e fala que quer devolver pro povo. Na outra cena, Cida dirige o caminhão e Juca entra na frente. Ela para, bate nele e pergunta pelo dinheiro dela, mas Juca fala que gastou em droga. E Cida manda ele morrer. Ela sobe no caminhão e sai. Na outra cena, Donatella fala que tem saudade de Lara. E depois Zé Bob fala que vai conseguir a fita da Flora matando o Dr. Salvatore e vai livrá-la disso. Na outra cena, Augusto não quer tomar um remédio e fala que só toma se ela contar para onde a Rosana foi. Diva fala que não sabe e que ela pagou 6 meses adiantado para ela ficar ali. E Augusto fica na esperança dela voltar em 6 meses então. Diva fala que desiste dele então e vai conversar com Shiva. Lá, ela pergunta o que está havendo com ele. E Shiva pergunta se ela tivesse 16 anos, se ela ficaria com ele, porque tem uma menina na escola dele que ele gosta. Rosana faz várias perguntas sobre ela e Shiva responde que ela é legal, ela anda com as pessoas mais velhas, já foi pro Rio sozinha e que tá grávida. E Diva fala que ele é sensacional, porque ele não dá a mínima por ela estar grávida e que ele vai ser muito amado na vida, porque ele transmite amor. Na cena seguinte, Harley fala que ela, Maria do Céu, não pode deixar a Flora se aproximar dela, porque se a Lara descobrir tudo, a casa dela, Maria do Céu, também cai. Na outra cena, a Flora chega na casa de Orlandinho e a avó Geralda acha ela um anjo. Depois, Flora fica sozinha com Orlandinho e fala que encontrou Harley na empresa e falou que ia vir ali. E fala que ele mandou um beijão para ele. Orlandinho fica todo se derretendo e Flora confirma a suspeita. Na outra cena, Maria do Céu sai e Silene pergunta o que é que está acontecendo. E Harley fala que a Flora descobriu da gravidez de Maria do Céu e que está chantageando ele. E pergunta o que ela sabe sobre a Flora. Na outra cena, Maria do Céu chega em casa e vê Flora. Orlandinho e a avó Geralda saem e Maria do Céu pergunta o que ela quer. E Flora fala que é simples. Ela quer que ela, Maria do Céu, comece a colaborar com ela. Flora ameaça contar que o filho é de Harley. Maria do Céu pergunta o que ela quer. E Flora fala que quer um favor. E pede para ela mandar Harley a tratar bem e não falar mal dela para ninguém. A avó Geralda volta e Flora sai. Na outra cena, Harley conta que ouviu Flora chamando Lara de purgante e fala que ela, Silene, não gosta de Silveirinha e ele é super amigo da Flora e pergunta o que ela sabe sobre eles, mas Silene manda ele ficar longe dessa gente e entra. Na cena seguinte, Donatella fica enciumada por causa do recado que Manu deixou na secretária eletrônica. Na cena seguinte, Coppola conhece a casa de Cassiano e fala sobre a carreira dele. E Cassiano fala que está sabendo da briga dele e de Yolanda e pergunta se tem algum fundamento. Coppola fala que tem muitas afinidades com Irene. Cassiano pergunta sobre o que eles viveram no passado. Coppola fala que eles viveram foi um amor e o amor nunca morre e diz que não pode dar detalhes, mas foi o momento mais feliz da vida dele. Na cena seguinte, Lara insiste para Irene contar o que ela teve com Coppola e Irene conta que Coppola tem procurado ela e que um dia eles lembram do que viveram. E diz que nesses anos todos nunca traiu Gonçalo. Lara fala que agora entende porque ela queria
que ela ficasse com Cassiano, mas pede para ela ficar bem e sai. Na cena seguinte, Zé Bob e Donatella conversam e nesse momento o telefone toca e é Flora. Donatella se esconde. Flora fala que é ela e Zé Bob manda ela entrar. Flora entra e beija Zé Bob, mas ele diz que não está pronto, mas que ainda está de luto por Donatella. Flora fala que podia tirar esse luto dele se ele deixasse e o convida para jogar golfe e diz que vai ligar para eles marcarem. Depois, Flora dá um beijo em Zé Bob e sai, e Donatella briga com ele por beijá-la e diz que não vai aguentar isso. Mas Zé Bob fala que não tem outra maneira de se aproximar dela. Na cena seguinte, Flora reclama da demora de Zé Bob. Silveirinha fala que ele continua amando a Donatella. Flora fica furiosa e diz que ela morreu. Depois, manda ele passar direito as roupas dela e joga tudo no chão. Silveirinha pega e fala que vai passar. Depois, Flora fala que pelo menos acha que Maria do Céu vai segurar o folgado do Harley. Na cena seguinte, Orlandinho pergunta por que ela está chorando e Maria do Céu fala que fez muita coisa errada na vida. Mas Orlandinho fala que ele também é muito errado e que ele mente para todo mundo. Mas Maria do Céu se arrepende de ter tratado a irmã mal e diz que ela é muito boa. Orlandinho fala para eles trazerem ela para morar com eles, mas Maria do Céu fala que nunca mais ela vai olhar na cara dela, porque ela não presta. Mas Orlandinho a elogia e fala que ela é uma ótima companhia. Maria do Céu também elogia eles, e eles quase se beijam. Na outra cena, Dulce lê uma matéria sobre Romildo. Ele não gosta disso, depois pede para Alice contar o que o Diduzinho fez com o dinheiro. E Dulce diz que ele deve ter distribuído pela rua. E Romildo diz que vai caçar o Diduzinho onde for. Na cena seguinte, Diduzinho tenta convencer Elias a ajudá-lo, mas Elias diz que ele roubou esse dinheiro. E Diduzinho convence ele a guardar o dinheiro por uns dias, enquanto eles pensam no que fazer. Na cena seguinte, a secretária sai para ver o filho doente e pede para Lorena entregar o relatório. Lorena diz que sim e entra. Flora vê uma oportunidade e troca o relatório. Depois entra para a reunião. Lá dentro, Lorena leva o relatório para Gonçalo, mas ele acha isso uma piada. E Flora fala que a Patrícia está saindo cedo várias vezes. Harley levanta a suspeita de alguém ter trocado os relatórios, mas Gonçalo fala que não e manda Lorena localizar Patrícia agora mesmo. Depois encerra a reunião e diz que vai demitir Patrícia. E Flora concorda. Gonçalo atende o celular e Harley cochicha que sabe que foi ela que trocou os relatórios e vai desmascará-la e que o relatório está na pasta dela. Flora diz que Gonçalo não vai ver as coisas dela e ameaça Harley. Gonçalo desliga o telefone, mas Harley não tem coragem de falar e disfarça. Na cena seguinte, Yolanda se preocupa com o que Cassiano está comendo. Ela entra e Coppola reclama que ela ainda está de mal com ele. Yolanda volta e fala que teve muita paciência com ele, mas Coppola fala que se ela tivesse, Cida ainda estaria ali. Na outra cena, Cida lembra dos momentos com Juca e procura por ele nos lugares, mas os amigos falam para ela esquecer esse cara. Mas Cida continua procurando e encontra ele em um ponto de ônibus. Juca pede para ela não deixá-lo e Cida fala que só depende dele. Na cena seguinte, Catarina vê a foto da amiga de Estela que morreu e tenta consolá-la falando que já perdeu uma amiga também, mas Estela fala que ela era mais do que amiga e conta que era namorada dela e que foi casada com ela. Catarina fica em choque e Estela conta que viveu com ela por 10 anos e conta que quando a conheceu ela era casada, mas elas se apaixonaram e criaram Gabriel juntos. Catarina não sabe o que dizer e diz que não entende muito disso, mas fala que elas não parecem ser e diz que precisa ir. Estela agradece por tudo e Catarina sai. Em casa, Catarina fica pensativa e Léo zomba dela. Na cena seguinte, Patrícia chora e conta que Gonçalo a demitiu e fala que não sabe o que pode ter acontecido com o relatório. Ela sai com Lorena e Harley fica pensativo. Nesse momento, Gonçalo chega e oferece carona de helicóptero para ele. Ele sai e Harley fala que Flora não vale nada, mas ela diz que ele não vale mais do que ela. Na cena seguinte, Dodge diz que Silveirinha está montado na grana. Silveirinha sai com Sabiá e Fafá.
e Dodge sai logo em seguida, e Manu liga para Zé Bob e convida para ir lá. A cena vai para Zé Bob confirmando, e Donatella fica com ciúmes de novo, mas Zé Bob fala que não volta de mãos abanando. Na cena seguinte, Lara conta que um professor acusou o aluno mais humilde da turma de roubo, e Harley fala que pode acontecer em qualquer lugar, até mesmo no grupo Fontine. Mas nesse momento, Flora o interrompe e fala que o nome da menina que Lara não gosta é Maria do Céu, né? E fala que viu uma matéria sobre ela. Lara diz que não entende a amizade de Harley com Orlandinho. Harley fala que está passando mal e sai tomando remédio. Flora vai atrás para pegar o remédio para ele. E lá ela diz que o espera em casa em meia hora. E se ele não for, ela não vai querer estar na pele dele. Na outra cena, Harley chega na casa de Flora e Maria do Céu está lá. E Maria do Céu chora e pede para ele não se meter mais com a Flora. Harley pergunta o que Flora quer. E Flora fala que eles vão ter um filho, mas não querem que a família saiba. Então, está na hora deles cooperarem mais. E Flora também os ameaça e fala que quer que ele a trate bem, senão vai contar tudo para Lara. E Harley diz que não está com a Lara por interesse, que a Maria do Céu engravidou quando ele estava brigado com a Lara. Mas Flora fala que Lara não vai acreditar nisso quando souber que ele vai ter um filho com outra, e que ela não vai acreditar neles porque eles já mentiram muito para ela. Harley tenta brigar com Flora, mas Maria do Céu manda ele parar e chora muito. Harley sai e Maria do Céu diz que quer ir embora. Na cena seguinte, Zé Bob se faz de apaixonado e Manu conta que o marido dela está com outra, uma tal de Flora, e que eles são cúmplices em um monte de bandidagem. E conta que eles incriminaram a ex dele, que acabou morrendo na cadeia. Mas Zé Bob pergunta por que ele não a larga então. E Manu diz que é uma história complicada. Na cena seguinte, Silveirinha aplaude Fafá, mas Sabiá diz que ela não conta nada. Silveirinha briga com ele e manda ele respeitá-lo, porque é ele que está pagando a conta. E Sabiá sai. Na cena seguinte, Flora fala sobre artes e Harley fala que está se sentindo mal e se despede de Lara. Depois que ele sai, Lara fala que eles podiam falar de um assunto mais fácil com ele. Na cena seguinte, Camila chega e Donatella tenta disfarçar, mas ela diz que só veio pegar alguns livros e logo sai. Na cena seguinte, Dodge chega e Zé Bob se esconde. Dodge trata Manu mal, mas Manu fica furiosa e fala que ela pode colocá-lo na cadeia porque viu o DVD. Mas Dodge fala que o DVD nem existe mais e Manu o ameaça porque tem a carta que Silene escreveu. E continua falando que pode publicar a carta, mas Dodge bate nela e fala que ela não é louca e sai para tomar banho. Na cena seguinte, Harley chega em casa super nervoso e Silene pergunta o que houve. Então, ele conta que Flora descobriu tudo e está ameaçando ele. Pergunta o que ela sabe sobre a Flora e fala que lembra da carta que ela escreveu. Mas Silene fala que não sabe de nada e Harley fala que então vai descobrir tudo sozinho. Na cena seguinte, Orlandinho treina a colocar fralda e Maria do Céu chega chorando e diz que está com medo. A avó Geralda fala que ela deveria ir para a fazenda, mas Maria do Céu fala que não e sobe chorando. Na cena seguinte, Manu manda Zé Bob esperar um pouco, mas nesse momento Dodge desce e ameaça Manu, dizendo que se pegar ela com um homem ali, mata os dois. Dodge sobe e Zé Bob sai escondido. Na outra cena, Camila fala que a namorada do pai é linda, mas pareceu que ia se esconder dela. Nesse momento, Diduzinho chega e fala que tem algo para contar para ela. Rita fica doida e fala que isso é roubo, mas ele fala que quer ajudar as pessoas que o pai prejudicou. Na cena seguinte, Donatella fala que teve muito medo da filha dele. Mas Zé Bob fala que vai sair com ela hoje e ver o que ela achou dela. Depois, conta que Dodge chegou e ele teve que se esconder, mas que descobriu que a Manu ameaça o Dodge com uma carta que a Silene escreveu. Donatella fala que eles são refém dessa carta e que Silene deve confessar tudo nela. E eles dizem que precisam dessa carta e estão chegando perto. Na cena seguinte, Romildo diz que precisa arquivar o processo para não ser preso. Dulce aconselha fugir e viver do dinheiro que já tem, mas Romildo diz que não quer fugir. Mas nesse momento Romildo atende o telefone e descobre onde Diduzinho está.
E então ele sai atrás dele, mas pede para Gurgel ir junto. Na cena seguinte, Zé Bob pergunta sobre a namorada nova dele e Camila diz que ela é bonita. Depois, eles falam sobre os carros. Na outra cena, Diva ajuda Shiva com um espanhol. Depois, mostra os projetos de Elias no jornal e pergunta da relação deles. Shiva conta que ele é legal, mas ninguém pode ajudá-lo, e conta que a Dedina está traindo ele com um melhor amigo e fala que pegou eles juntos. Diva diz que Elias não merecia isso, mas depois disfarça e fala que já foi traída também. Shiva pede para ela não falar para ninguém. Na cena seguinte, Dedina arruma um jantar romântico para Elias, mas Elias chega e rejeita Dedina e fala que isso é ridículo. Dedina desiste e tenta abraçar e beijar Elias. Ele manda ela soltá-lo e sai para pensar. Na cena seguinte, Damião joga sinuca com Vanderlei e eles falam sobre capoeira. Elias chega no bar e escuta a conversa e corrige Damião sobre a história da capoeira. Depois fica falando que Deus é justo e para quem não dá inteligência, ele dá um corpinho bonito, mesmo sendo um monte de merda. Damião não aguenta e diz que esse monte de merda sabe o que fazer com uma mulher na cama. Elias fica furioso e empurra Damião com tudo e ele cai desmaiado. Damião fica estirado em cima das mesas. Todos tentam ajudar Damião e nesse momento Romildo chega e vê Damião desmaiado e manda colocarem ele no carro para levarem para o hospital. Na cena seguinte, Catarina chega com um presente para Coppola e Mariana pergunta sobre a empresa que Lorena trabalha, se tem gente bonita lá. Lorena fala que conheceu 2 lindos essa semana, mas são gays. Yolanda faz cara feia, mas Catarina defende e fala que todos têm o direito de ser feliz. Na outra cena, Estela sai do banho e Léo está na cama dela e fica falando que ela é linda e não merece sofrer por aquele pirralho que deu um pé na bunda dela. Estela fica desesperada e começa a gritar e coloca Léo pra fora, furiosa. Na outra cena, Elias chega em casa desolado e Dedina se preocupa com ele, pergunta se ele machucou alguém e pergunta se ele matou Damião. Elias só chora, mas depois diz que Damião caiu e se cortou todos nas garrafas. Dedina briga com ele, mas Elias fala que ela é a culpada disso tudo, mas fala que foi um acidente. Na outra cena, Cida reclama que ele, quando está drogado, parece outra pessoa, e Juca pede ajuda a ela. Na outra cena, o médico diz que Damião está bem, mas teve uma lesão na medula, mas os médicos estão otimistas, mas ele corre o risco de ter uma paralisia da cintura para baixo. E a Lete fica assustada. A cena vai para Romildo tentando acalmar Lete e diz que ela tem que ser forte para apoiar o Damião e fala que o médico vai fazer o que for possível para ele ficar bem. Arlete agradece por ele pagar tudo e diz que vai devolver para ele, mas Romildo fala que não precisa e faz isso por amor. Arlete agradece de novo e entra no quarto. A cena vai para Elias pedindo notícias de Damião. Dedina se preocupa e Elias pergunta se ela quer ir visitá-lo. Dedina fala para ele parar com isso porque ela o ama. Na outra cena, Mariana chega na casa de Shiva e fala que veio trazer a matéria da prova de amanhã e se oferece para estudar com ele. Shiva se anima e oferece suco de luz para ela. Depois eles falam sobre a casa dele e em seguida estudam juntos. A cena seguinte, Maria do Céu chega na casa de Gurgel e chora falando que ela e Grace é a única parente que ela tem e que está com muito medo. Depois tenta dar dinheiro para Grace, mas Grace recusa e fala que não precisa do dinheiro dela. Maria do Céu se desculpa e diz que não queria ofendê-la. Depois fala que ela, Maria do Céu, e o sobrinho dela sentem falta dela, Grace, e sai. Na cena seguinte, Silene chega na sala de Flora e manda ela ficar longe do filho dela, mas Flora pergunta o que ela vai fazer. E Silene fala que ela pode provar que ela é uma assassina, mas Flora ameaça de volta e fala que já pagou pelo crime, mas ela, Silene, tem muito mais a perder e diz que ela está brincando com a pessoa errada. Silene diz que ela, Flora, não vai abrir mão disso tudo só para ferrá-la e que só vai falar uma vez e manda ela deixar o Harley em paz. Depois fala que ela está fazendo tudo errado e que vai cair uma hora. Ela sai, mas antes fala que escreveu uma carta e essa carta tá por aí, rodando na mão de alguém. Na cena seguinte, Manu pega a carta e lembra de Silene entregando a carta para Luma.
depois esconde em outro lugar. Nesse momento, Dodge chega e pergunta se ela colocou um homem ali dentro e ameaça ela, mas Manu sai. Na cena seguinte, Flora conta que Silene foi no escritório para proteger Harley, mas conta que se intrigou com a carta e pergunta com quem está essa carta, e fala que essa Manu sabe que o Harley é o herdeiro e pode querer dar o golpe do baú. E por fim, manda a Silveirinha ir lá achar a carta. Na cena seguinte, Silene chega e conta que foi falar com Flora e que ela deve deixá-lo em paz por um tempo. E Harley reclama que tem que ficar fingindo que se dá bem com Flora. Na outra cena, Lara pergunta se Flora sabe do Harley e diz que ele está estranho ultimamente. E Flora fala que eles estão indo rápido demais e que tem muitos meninos do nível dela. Irene defende Flora, mas Coppola alfineta dizendo que o neto de Coppola é do nível dela, né? Flora se desculpa e fala que não queria magoá-la, e Lara sai furiosa. Na cena seguinte, Manu chega chorando na redação e pede ajuda para Zebob e fala que sabe que Dodge poderia ter matado ela, mas ela tem uma prova contra ele. Uma carta de Silene que acaba com a vida de Dodge. Zebob tenta entender melhor e colher informações sobre a carta. Manu fala que só confia nele e fala que tem medo de Dodge descobrir que a carta está lá, mas pede para ele ficar com a carta para protegê-la, e Zebob aceita. Na cena seguinte, Catarina chega e Stella conta que Léo fez com ela. Catarina se desculpa e fala que vai falar com ele agora mesmo. Lá, Catarina cobra Léo por ter invadido a casa da Stella. Léo quase bate nela. Catarina ameaça dele e diz que vai na delegacia denunciá-lo, mas Léo fala que Stella se insinuou para ele e ela só se aproximou de Catarina para poder ficar mais perto dele. Catarina ri, depois diz que tem nojo dele e fala que não quer ele na mesma cama que ela hoje. Na cena seguinte, Sabiá fala que ele não deveria tratar Manu assim e fala que ela pode ir na polícia denunciá-lo. Nesse momento, Flora chega e fala que precisa conversar com ele. Eles entram e Sabiá comenta com Fafá que tem certeza que Dodge ainda é caidinho pela Flora. Lá dentro, Flora fala que precisa da carta que está com a Manu, e Dodge reclama de Manu e diz que cansou dela, e Flora diz que ele já sabe o que fazer com ela. Na cena seguinte, Silene diz que não sabe de nada, mas eles não são flor que se cheire. Harley fala que lembra que ela usou a tal carta para proteger. Ele fala que ali deve ter segredos cabeludos, e nesse momento Lara chega e no quarto eles conversam e Harley fala que não tá bem. Lara fala que sabe, tá preocupada com ele, mas Harley diz que não é nada e que a única coisa que pode dizer é que a ama de verdade. Lara insiste para ele dividir os problemas com ela, mas Harley fala que talvez não seja a pessoa certa para ela. Lara fala que talvez não seja mesmo e sai magoada. Lá embaixo, Silene a vê saindo chorando e sobe para falar com Harley. Lá em cima, Harley chora e diz que não contou nada, mas sabe que a Lara sabe que ele está escondendo alguma coisa. Silene o aconselha a terminar com ela. Na cena seguinte, Donatella fala que só acredita quando a carta estiver com ela, e Zebob fala que Manu vai trazer a carta hoje mesmo e tem medo do que pode acontecer com ela quando ela voltar para casa e encarar Dodge. Na outra cena, Manu chega em casa furiosa e trata mal a família de Dodge. Nesse momento, Flora e Dodge saem do escritório e Manu pergunta o que ela faz ali. E Dodge fala que eles estavam esperando ela chegar. E assim termina o capítulo 88 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Muito importante também que você ative o sininho de notificações. Deixe seu like e também o seu comentário. Comente aí de qual cidade ou estado que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.